Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um Day Trader Cast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre como maximizar os ganhos no day trade. Matheus vai começar a falar um pouquinho aí de como ele ganhava antigamente, como que foi essa trajetória aí de maximização de ganhos, e depois eu concluo o episódio aí. Vai lá, Matheus. Bom, beleza, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos começar aí mais um episódio. Essa é talvez uma das perguntas que a gente mais escuta ao longo dos dias, né? Pô, como é que eu aumento meus ganhos no day trade? E a primeira coisa que você tem que pensar, se você está fazendo essa pergunta, é: primeiro, o que faz você não chegar nesse valor que você estaria satisfeito? Então vamos imaginar, pô, minha meta mensal agora no começo deveria ser R$ 2.000, vamos imaginar, por exemplo. Tá? Eu não estou conseguindo chegar nesse valor. Eu chego 500, eu fico no 0 a 0, eu fico negativo. Qual é o seu operacional? Então, primeiro de tudo, você precisa ter um histórico de quanto você vem fazendo separado por operacional. Como assim separado por operacional? Vamos imaginar que você tem uma estratégia de execução para dólar, para índice, para ações das mais variadas. Você concorda comigo? Se você colocar isso tudo no mesmo pacote, você não vai saber onde você está ganhando ou perdendo dinheiro. Então, de nada adianta você falar assim, pô, eu estou perdendo dinheiro todo dia. Tá, mas eu estou ganhando em ações e perdendo em dólar. Tá, então, pô, vamos repensar nessa operacional de dólar. Vamos ver da gente fazer com uma mão diferente, com um operacional diferente, com um stop diferente. Então, assim, primeiro é identificar o que está te incomodando. É a sua mão que está te incomodando? É que você realmente não é consistente? Porque eu vou falar um pouco do que costuma ser o natural dentro da mesa proprietária da LVL, do que a gente tem de experiência, do que foi para a gente e do que costuma acontecer com a galera, né? Vamos pensar o seguinte: eu entrei na mesa hoje e eu tenho uma meta de fazer R$ 2.500 por mês para começar. Beleza. A gente vai começar, provavelmente você vai ter um stop diário de 50 a 100 reais, né? Provavelmente vai ser isso aí, o seu stop diário. Tá, mas vamos pensar o seguinte: o Celso ele opera já há bem mais tempo do que eu que entrei agora. Por que o Celso ele opera com um financeiro de, por exemplo, R$ 50.000 por ativo e eu vou estar entrando com R$ 5.000 por ativo? Por que ele tem um operacional diferente do meu? Por que ele não tem um stop loss de 50 a 100 reais? Ele tem um stop loss mais alongado. E isso é por um motivo simples de que ele é muito mais consistente do que eu nesse momento. Então, se eu perder, o que pode acontecer, vários dias, o meu stop loss, R$ 50 todo dia, eu vou chegar no fim do mês, eu vou perder R$ 2.000. Se eu perder todos os dias, R$ 50, tá? Com todos os dias úteis no mês. Tá, o Celso ele vai ter essa perda consistente ao longo dos dias? Não vai. Então, para ele operar mais pesado, é tranquilo, porque ele já é mais consistente, ele já ultrapassou essa barreira. Então, de nada adianta eu falar assim, ó, eu vou copiar o operacional do Celso. Celso está entrando onde? Está entrando em Uzi Minas com R$ 50.000? Tá bom, eu vou entrar em Uzi Minas com R$ 50.000. Quando o Celso entrar, ele vai ter um alvo, vamos falar aí de 1, 2%, e se eu entrar com o mesmo financeiro que ele, quando eu ver 0,5%, eu vou falar, pô, tô garantido a semana aqui, tô saindo. Então, eu não vou aguentar ver para frente e não vou aguentar ver para trás. Se eu ver para trás 500, 600, 700 reais, eu não vou aguentar. Eu vou soltar esse papel. Eu não vou aguentar fazer um médio, eu não vou aguentar seguir o estoque programado. Então, assim, antes de tudo, você precisa identificar, e essa identificação você pode fazer por controle de planilha, quais são os ativos que você está operando, como você está operando ele, porque de nada adianta você falar assim, eu estou operando Uzi Minas, eu estou operando Petrobras de um jeito, e eu tenho outros ativos com baixa liquidez que eu opero, só que eu controlo eles dentro da mesma cesta, né, do meu controle financeiro. Não é a mesma coisa, é outro operacional, é outra realidade. Então, dentro disso, Celso, o que você vê como importante para o cara que quer buscar um aumento de ganhos, ou às vezes o cara que até mesmo não conseguiu ainda ser consistente dentro do day trade, ou pior ainda, é consistente nas perdas dele, né? O principal passo, eu acho que é isso daí que você falou, de operar de acordo com o seu tamanho, né? Sempre tá ali iniciando com poucos lotes, pouco financeiro e vai subindo uma escadinha gradativo, né? Para você ir acostumando
com os valores que você vai estar vendo na tela. Não adianta você querer sair de R$ 100 para o próximo dia tá com R$ 1.000 de loss ou de gain. Então, vai gradativo, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é não ter medo de operar, né? Não ter medo de entrar numa operação, não ter medo de segurar um pouquinho mais para trás até o stop necessário, né? Então, só de você estar com a sua mão ok para o seu tamanho, já minimiza esse medo de operar. Então, casa as duas coisas aí, você já consegue ganhos um pouco mais expressivos. Agora, uma coisa que eu acho muito importante não é necessariamente você querer ganhar mais todos os dias ou aumentar a mão para ter que ganhar mais. Só de você perder menos já ajuda muito nessa maximização de ganho no final do mês. Por exemplo, um cara que perde 2 dias toda semana, ele perdeu 8 dias no mês. Tá? Vamos fazer uma média, né? Vamos colocar que todos os dias ele ganha e perda a mesma coisa, tá? Então, ele perdeu 8 dias de 20. Só para ele recuperar esses 8 dias, ele vai gastar mais 8 dias. Então, sobraram 4 dias de 20 no mês. Então, cara, pouquíssimos dias de ganhos efetivos. Se ele muda isso de um dia semanal de perda, de 2 dias semanais de perda para um dia só, ele vai perder 4 vezes no mês. Ele vai ter 8 dias até recuperar essas perdas. E aí sobraram 12 dias, né, do mês que aí ele tem só de ganhos, né? Então, Sim. ele diminui um dia de perda na semana, ele passa de 4 dias efetivos para 12 dias efetivos, 3 vezes mais. Então, só nisso você já aumenta muito o ganho, aumenta muito. Então, a ideia é tentar perder perder menos É. dias, né? Não ser um trade montanha-russa que você ganha muito num dia, perde muito no outro, ganha muito num dia, perde muito no outro. Vai construindo o mês e tentando perder a menor quantidade de dias possíveis, tá? Isso você vai ter que controlar melhor o gerenciamento de risco do que se faria antes, perdendo 2 vezes na semana. Para perder uma, só que nos próximos episódios a gente vai falar um pouquinho mais sobre gerenciamento de risco, né, nos próximos Sim. episódios do podcast. Aí a gente aprofunda mais nisso. Mas acertando esse gerenciamento e perdendo um dia, dependendo, passar uma semana, 2 semanas sem perder, você vai ver que vai melhorar muito o financeiro no final do mês, porque tem meses que você consegue performar 1.000, 2.000. Só de alterar isso, você vai aumentar 50%, 80% dependendo o mês, né? Sim. Então, eu acho que não perder é até melhor do que ganhar mais nesse início. Aí depois que você já está ali perdendo um dia na semana, um dia a cada 15 dias, aí a gente coloca o aumentar os ganhos efetivamente como prioridade. Mas inicialmente vamos colocar como prioridade perder menos dias, né? Eu acho que já ajuda muito. E assim, eu acho que é um negócio que precisa deixar bem claro, porque frequentemente o day trade ele é associado a isso por inúmeras razões, né? Principalmente o fato de hoje ser algo muito rentável para você vender, né? Como day trade, um operacional, que você não vai ter, assim, você não pode ter dias de quebrar a banca, de falar assim, pô, Sim, hoje eu vou até o fim, eu tenho R$ 5.000 na minha conta, tá dando para trás, tá bom, eu vou ir até o fim, eu vou ir até secar. E assim, vamos ser sinceros, quando você está começando no day trade, o seu objetivo principal, como o Celso falou, é você não perder, porque você está aprendendo essa profissão. Então, se você, pô, eu formei em engenharia, eu vou começar a trabalhar com isso. Olha isso, eu já fiz uma faculdade, eu já fiz 5 anos de faculdade. Eu comecei numa profissão que eu tenho 5 anos de experiência teórica, eu vou passar aí por pelo menos 2 anos de estágio para eu começar a exercer essa profissão efetivamente. Então, por que no day trade eu tenho que pensar que na mesma semana que eu comecei eu tenho que pegar dinheiro? Cara, você não está operando, o que a gente precisa entender é que você não está operando contra caras que necessariamente estão com uma semana de day trade. Você está operando contra caras gigantescos no mercado que muito provavelmente têm informações melhores que a sua, tem operacional e tem condições de fazer um operacional melhor que o seu e tem muito mais experiência que você, investidores institucionais
que dependendo da posição dele, ele consegue até movimentar o mercado, isso você não vai conseguir fazer. Então, assim, primeiro ponto, você precisa, agora que você está começando, não perder, ou perder o menor valor possível até você conseguir ficar consistente nos seus ganhos, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muito importante, a grande maioria das pessoas que operam futuros, né? Logo que elas estão começando, porque futuros, eu não pago corretagem, eu tenho uma alavancagem muito maior e tal. E os futuros, pelo menos dentro do nosso operacional, ele costuma ser um operacional que leva mais experiência para acertar do que ações propriamente. Então, outro ponto importante é a sua alavancagem em relação aos ativos que você está operando. Eu sou um cara que eu opero dólar, tá? Saiba que o dólar vai ter uma dificuldade maior de operação, muito provavelmente, do que determinadas ações. Então, esse é outro ponto importante. Quais ativos você está operando e como você vem controlando isso, tá? Esse controle ele tem que ser desde, uma planilha que eu organizo, esse aqui é o meu operacional para ações de baixa liquidez, de alta liquidez, esse aqui é meu operacional de abertura, de fechamento, meu operacional de diário, meu operacional de índice de dólar. Você separa tudo isso, você analisa onde você está ganhando, onde você está perdendo, e principalmente o que você está perdendo, uma coisa que a gente recomenda muito nesse começo, é o replay. Bom, por que o replay? Porque durante o replay o mercado vai estar fechado, você vai estar operando no simulador, você não vai ter aquela emoção, aquela adrenalina de ganhar, ou aquela tristeza em perder, então você isenta de emoções e ajusta o seu operacional. Então, assim, esses fatores são fundamentais para você que quer começar no day trade. Não adianta você falar, eu vou copiar o Celso, vou copiar o Matheus, porque você não vai conseguir ver para trás o que a gente vai conseguir ver. Então, isso é muito importante, né, Celso? Sim. Só fazendo um adendo aí em índice dólar, que a gente já tinha falado de operar de acordo com o seu tamanho. Por índice dólar ser muito alavancado, um mini contrato de índice ou de dólar já pode ser um tamanho maior do que da maioria das pessoas que estão iniciando. Então, muitas Sim. vezes você vai perder muito em índice dólar por estar operando acima do tamanho adequado. E além disso, índice dólar tem muito menos assimetria do que ações, tem muito mais robô ali operando, que deixa o ativo muito mais difícil do que operar ações, tá? É só você imaginar o volume financeiro que eles giram, né, Celso? Pô, todos os grandes players vão operar moeda, vão operar dólar. Então você vê o volume financeiro do dólar, você fala, cara, não tem como eu comparar um dólar com uma ação de baixa liquidez que talvez eu tenha um proveito que eu consiga operar melhor, ou uma ação normal. Então, assim, quanto maior o volume financeiro, vamos pensar que maior dinheiro na mesa tem, então maiores players e maiores e mais experientes, mais completos do que você, né? Tem gente grande ali gastando muito dinheiro para operar direito aquele ativo ali, para ganhar de qualquer um. Então, não vai ser um operador igual a gente de uma mesa pequeno que vai ali ganhar mais dinheiro que os caras. Então, Sim. a ideia no início, tenta sair um pouquinho de índice dólar, começa operações que é mais, mais fácil até. Sim. E aí se tornar consistente em ações, começar a tirar um pouco de dinheiro de mercado em ações e depois volta para o dólar e para o índice, né? Sim. Acho que é E eu acho interessante. assim, eu acho importante a gente falar sobre ações também, porque ações a gente tem um problema muito grande de alavancagem, né? O cara para operações, ele para começar, ele vai precisar aí, vamos considerar, de 100 mil reais disponíveis para ele ter assim, um operacional mínimo que ele consiga executar ao longo do dia. Sim, E não é a grande maioria das pessoas que consegue ter essa grana disponível para operar. E vamos considerar que quando você se tornar consistente, esses 100 mil reais não vão ser assim, o suficiente para você operar. E muito provavelmente, quando você se tornar consistente, você não vai ter 200, 400 mil na sua conta para você operar, porque você precisa de mais. Então, sim. assim, algo muito importante é avaliar como você vai fazer para você operar. Então, pô, eu vou operar sozinho pela minha conta física, ou eu vou operar com uma empresa que vai me dar capital necessário
para estar operando do tamanho que eu estou e vai me ajudar nesse gerenciamento também é algo muito importante, né, Celso? Você teve, Sim. e assim, é legal falar porque eu tive a experiência de entrar direto pela mesa proprietária. Você tem uma experiência diferente, né? O Celso, ele logo no fim da faculdade, ele começou a operar por conta enfim, depois ele acabou achando mais ideal, mais legal assim, operar pela mesa proprietária. Conta um pouco disso pra gente, Celso. Operar pela física, você realmente tem que ter a grana. Se você não tiver, você não tem alavancagem suficiente em ações. Não dá para fazer a maioria dos operacionais, né? Então a oportunidade de entrar na mesa é muito boa, porque você vai conseguir uma alavancagem muito próxima à alavancagem que uma corretora te dá em futuros, a mesa consegue te dar em ações. Então os valores se tornam muito mais expressivos, né? Sim. Então, com pouco capital, a gente consegue fazer um day trade muito bem feito, né? Estando na mesa. Então, para mim é essencial estar na mesa operando, tá? É essencial. Você vai ouvir argumentos contrários ao operar na mesa, no sentido de que, pô, a mesa ela vai pegar um percentual das suas operações, né? Porque ela vai te fornecer esse capital, vai te fornecer muito conhecimento, então, consequentemente, ela vai puxar um pouco do que você fizer para ela. Só que o que você precisa pensar é que, às vezes, sem um capital desse, sem vamos colocar assim, um guia desse que é mais experiente que você e um operador mais experiente que você, talvez você nem conseguiria estar fazendo dinheiro, né? Então, de nada adianta eu falar, pô, eu vou ficar com 100%, só que eu vou ficar com 100% tomando todo dia 100, 50 reais no dólar no índice. Então, assim, não fecha a conta, né? Não, e ainda, por exemplo, você vai ficar com 100% que você faz na física, mas você vai estar ali com 10 mil reais, vamos colocar de exemplo. Esses 10 mil reais, se fizer 1% disso, vai ser muito inferior a você estar operando com 100, 200, 300 mil na mesa, mesmo que você fique com 50%, né? Então, se você Sim, está operando, fizer o mesmo operacional com 10 mil ou com 100 mil, mesmo que você receber 50% dos 100 mil, é como se você estivesse operando com 50 mil na física, que já é 5 vezes maior o tamanho que você estava operando, né? exato, exato. Então, a conta já fecha, é muito fácil, tá? E outra coisa importante é que, assim, dentro da. A gente está falando aqui do nosso exemplo da LVL, né? A gente sabe que existem outras mesas proprietárias aí pelo Brasil, e para quem está operando por uma mesa proprietária, eu acho que o cara tem que prezar muito também de como ele vai evoluir em termos financeiros dentro dessa mesa proprietária. Porque a gente vai dar um exemplo aqui da LVL, a gente fala, pô, se eu estou consistente com 10 mil, eu vou falar para o cara, eu vou aumentar para 15, para 12, para 20. Se eu estou consistente, a mesa vai me liberar esse valor. Sim. Porque ela também tem interesse no cara que é consistente, que faz dinheiro. Ela quer ganhar mais dinheiro. Em algumas vezes, essa alavancagem não vai existir, né? Às vezes Sim. o cara quer operar mais, mas ele não tem dentro daquele plano uma alavancagem necessária, a mesa não tem valor financeiro para alavancar esse cara. Na LVL nós queremos traders bons fazendo sempre a maior quantidade possível de financeiro ao longo do mês, né? Então Sim, não vai ficar barrando o limite, né? Se é bom, exato. você vai ter buying power. Então a mesa quer isso, né? A mesa quer isso. Sim, Quer que você vá atrás e faça cada vez mais dinheiro. exatamente. Então, assim, os grandes, só resumindo aqui, Celso, se você quiser fazer algum adendo, eu acho os grandes pilares para você se tornar consistente no day trade. Primeiro, é um controle muito grande do que você vem fazendo. Segundo, é o Sim, gerenciamento de risco, a gente vai falar nos próximos episódios um pouco melhor disso. Terceiro, é você estar operando ativos que você consiga de fato operar. Não adianta você querer começar operando um dólar, um índice, um DI, e você não tem condição de operar isso, condição vamos falar em termos de experiência e financeiro, de operar um ativo desse. Então, sim. assim, de nada adianta você fazer isso se você não aguenta. Respeitar o seu limite diário de perdas, A e principal. que A é o principal. principal, e saber que é uma profissão, por mais que a gente opere diário, é uma profissão de longo prazo. Se você é engenheiro, se você é um advogado, você não vai ali na mesma semana ter projetos e ganhos e vamos colocar assim, conhecimento suficiente para ter um escritório seu. Então, assim, é complicado, não é fácil. Então, você precisa aceitar isso, você precisa saber que é algo para longo prazo. Por isso que é tão importante, como a gente falou no episódio anterior, você se planejar financeiro e emocionalmente
para estar operando e para estar começando, né? Sim, totalmente longo prazo. É no dia a dia, day trade, né? Só que a gente está prezando construir um financeiro ao longo dos meses e ao longo dos anos. Exatamente, exatamente. Beleza, eu acho que por aqui encerrou, Celso. Eu acho que a gente cobriu boa parte aí dos assuntos que devem ser passados. Se você quiser completar aí, finalizar. Acho que por hoje está tranquilo. Nos próximos episódios aí a gente fala um pouco mais sobre gerenciamento de risco, né? Complementa o episódio de hoje, mas acredito que seja isso. Obrigado aí pela audiência, pessoal, e até semana que vem. Valeu. Até mais, tchau, tchau.